Então tá, olha só, deixa eu aproveitar aqui e já começar, né? O doutor Marcelo já tá aí, deixa eu dar uma boa noite pro doutor Marcelo. Doutor Marcelo, tudo bem com você? Tudo certinho aí? Tudo bem, Paulo? Boa noite. Tudo bem, olha só, ele tá lá lá na Califórnia, o sol já tá se pondo, agora na Califórnia são, deixa eu ver aqui, 5h35 fim de tarde, né? Agora eu queria começar, antes da gente entrar na história da imigração, a gente começar falando sobre algo que eu disse ontem. Eu não fiz questão de não falar muito a respeito, mas finalmente a lei de imigração vai ser apresentada para o Congresso para que entre em votação. Essa era uma dúvida de muitas pessoas. É um processo longo, a gente sabe disso. É um processo que, na realidade, depende de muita coisa. Mas, doutor, você já leu a lei? São mais de 140 e tantas páginas. E daí, tem alguma novidade para a gente poder falar aqui? São 380 páginas, mais ou menos, ou 330, alguma coisa assim. É mais de 300 páginas. Eu li umas 89, Doutor mais ou Marcelo, menos. doutor Marcelo, eu acho que você tá com um efeito na sua voz aí. Espera aí que eu mudo isso. Você tá com o efeito do Big Brother aí na sua E voz. agora, melhorou? Agora melhorou. Você tava com. Você que é o cara que faz a voz do Big Fone, é isso mesmo? Não, não. É Atenção, porque, muita é porque tem atenção. aqui tem uma configuração aqui que chama Space Overlord. Eu Ah, desliguei agora. entendi. Não tem Então mais tá, então Space vou. Overlord, não. Eu desliguei a hotkey. Agora tá Ok, normal. ok. Tudo bem, acontece. Mas sexta-feira, hoje é diferente, tá? A feira vale Sexta-feira. tudo. Doutor Marcelo, conta pra gente. Você viu alguma novidade nessa lei, alguma coisa que realmente vai mexer com as estruturas? E que eu já vi que muita gente estava falando que já tem republicano falando, tá bom isso aí? Veja bem, a lei tem várias coisas importantes. Uma delas é a parte que fala do status temporário, que eles vão chamar de Prospective Lawful Permanent Non-Citizen. Então, é um futuro residente permanente não cidadão. Não vai ser mais ele, porque o nome ele vai ser cancelado, né? Nós não somos mais alienígenas, então vai ser chamado de non-citizen. Então, tem essa parte que vai mudar toda a lei de imigração, onde tiver ele, vai passar a chamar de non-citizen, e tem um status que vai ser inicialmente de 6 anos. Depois pode renovar por mais 6 anos, se quiser. Mas já no quinto ano, está elegível, com algumas condições, obviamente, está elegível para pedir a residência permanente. E o mais interessante que eu achei é que a autorização de trabalho desse processo, quando for pedir a residência, não vai ser dada com aquela carteirinha, o combo card. Vai ser o próprio recibo. Você mandou para a imigração acusou o recebimento, o próprio recibo vem dizendo, já pode trabalhar, e vale como prova de elegibilidade para aceitar emprego. Pode mostrar para a empresa, para o chefe, quem você quiser, abrir Olha. seu próprio negócio. Então, vai ter muita coisa que vai agilizar nessa lei. Agora, deixa eu perguntar uma coisa que é uma dúvida de muita gente. As pessoas vão ter autorização de viagem, quem tiver dentro já desse período? Vão poder viajar, só não pode passar mais do que 6 meses em um ano, 6 meses contínuos fora dos Estados Unidos. A não ser por uma razão que na lei tem algumas exceções, né, motivo de força maior, ou se aplicar para uma isenção e conseguir ser aprovado. Então, mas normalmente, como via de regra, não deve viajar por mais do que 6 meses. Essa parte eu não entendi muito, para falar a verdade, Paulo, porque não tem por que pedir a pessoa de viajar, mas enfim, quem está aqui, está querendo morar aqui, está fora de status, vai passar 6 meses fora para quê? Se tem trabalho aqui, tem a vida aqui, né? Então, não afeta ninguém, mas eu achei bobagem colocar isso na lei. Aham. Doutor, na realidade, muito esclarecedor. Eu acho que pouca gente falou a respeito dessa situação aí dos 6 anos, que você pode renovar por mais 6 anos. Acho que eu não vi isso em lugar nenhum, inclusive. Eu acho que as pessoas meio que estão com preguiça de ler a lei e É porque esmiuçar a lei isso. Mas saiu que bom a ontem, gente ter. o projeto É. publicou ontem. Foram dois projetos gêmeos, tá, Paulo? Foi um projeto feito liderado pelo Bob Menendez, de New Jersey, Aham. senador. Ele fez no Senado, é a lei S, nem tem número ainda, tem lá S e espaço para pôr o número. E, no, e É porque ela na. vai ser apresentada ainda, né? Foi apresentada já foi introduzida, mas ainda tem que ser catalogada e colocar o número.
E Entendi. na Câmara de Deputados foi a representante da Califórnia, uma delas da Califórnia, que é a líder. Então, a lei é idêntica. Só muda que uma é S, a outra é H. Mas são dois projetos gêmeos. Mais do que gêmeo, porque gêmeo não é idêntico, né? Parece idêntico, mas não é. Tem sempre uma diferençazinha. Essa não tem Sim. nada. Não tem nenhuma diferença. Então, é um projeto interessante. Deve passar na Câmara de Deputados facilmente, porque lá é minoria, é maioria relativa, né? Basta ter um É, voto a mais e já passa. Senado é que é o problema, que tem que ter 60 votos, né? então, mas ainda existe aquela possibilidade da lei de reconciliação, que é possível que o presidente acabe ativando isso, e aí pode acontecer, mas eles não querem fazer isso porque eles acham que tem que ser passar de uma forma bipartidária, né? Agora, E é doutor Marcelo, complicado sobre. fazer a reconciliação com uma lei que vai mudar, está mudando uma lei, não é apenas uma parte orçamentária, Sim, é uma coisa que está sim. mudando lei, está mudando direitos, deveres, obrigações por várias gerações. Então, eu não sei se essa lei vai conseguir entrar nessa reconciliação aí orçamentária. Mas, enfim, eles também podem cancelar a regra do filibuster, não é provável que vão querer fazer isso. Mas se os republicanos começarem a realmente travar o negócio, não vai ter outra alternativa, porque o Biden não pode deixar de passar essa lei esse ano, porque é, você sabe que as cidades que ele conseguiu é, reverter os estados, né, de vermelho para azul, foram Uhum. grandes votos, muitos votos de hispanos, né, imigrantes, imigrantes não, mas cidadão americano naturalizado, imigrante, relacionado com imigrantes. Então, vários votos foram dessas pessoas. Então, ele não pode deixar passar isso, porque seria uma promessa não cumprida, né? Agora, doutor, uma outra dúvida a respeito dessa lei é que está garantido de qualquer forma a história dos Dreamers, né? E está garantido também os trabalhadores que trabalham em fazendas, né? No setor agrícola também. E tem mais alguém que entra nessa regra do green card direto, que é aquela TPS. história, não, essas pessoas ficam sendo, é o TPS, não é? O TPS tem um monte de gente que é do TPS. Tudo isso está garantido mesmo, aí só precisam naquela regra normal, 3 anos, aí aplica para a cidadania, né? Exatamente. Tem o TPS, tem o Dreamers, tem os trabalhadores agrícolas, né? Tem umas limitações de tantas horas, trabalhou durante tanto tempo, então tem que ver isso aí com calma. Eu não realmente dissequei a lei completamente, porque é um projeto só, vai ter Uhum. alteração, com certeza, não vai ser da forma que está ali. Então, é realmente E também um projeto para poder atrair os republicanos, eles colocaram algumas coisas assim meio interessantes para os republicanos. Por exemplo, o trabalhador que dá emprego a um imigrante indocumentado, a multa de 10 mil passa para 50 mil. Tá? E também Olha. o, tem um orçamento anual, se eu não me engano, 4 bilhões, que vai ser usado ao longo dos anos nesses países, El Salvador, Guatemala, Honduras, tal, para evitar justamente as condições sociais. Falamos isso aqui no seu programa um tempo Sim. atrás. Ele vai tentar ver as origens de tanta imigração. Não é que eles não queiram imigrantes aqui, porque eles são os democratas, obviamente, né? Mas a imigração de quem não quer vir. Vem porque é forçado, fugindo do cartel. Então, eles querem realmente acabar com esse problema, ou minimizar esse problema nos países de origem. E aí só pode migrar quem realmente tiver um motivo mais forte ou mais motivo para vir para aqui, que não seja estar fugindo de um país onde a condição social e a violência está fora de controle. A gente podia ficar mais algum tempo aqui conversando, inclusive, para falar do tanto que o governo acabou avançando em menos de 30 dias em questões que até então a gente nunca imaginou que fosse avançar. Né? Inclusive Exato. essa questão da fronteira mesmo, que quem estava com os casos de asilo parados e esperando no México, que vai começar essa catalogação, né, para ver o que vai acontecer com essas pessoas. Mas isso não quer dizer que você vai lá para a fronteira, que você vai passar e que você vai entrar na regra do asilo. Não é nada disso. São as Não. pessoas que já foram, já deram entrada e que estão esperando o resultado lá naquela famigerada Remain México, né? Não esquecer também, Paulo, da remoção do limite por país. Tá? Então, Uhum. isso também deve acontecer, o employment base, né? No caso é B1, é B2, é B3, eles vão retirar o limite
de número de visas por país, hoje é 7%, nenhum país pode ter mais do que 7% de cada categoria, então isso vai ser eliminado, mas com a recapturação, já falamos também sobre isso aqui no seu programa, para quem não assistiu da outra vez, então eles vão reutilizar ou recapturar os números que foram desperdiçados ou não utilizados em várias décadas. Então, se calcula que esses números devem ser suficientes para os indianos e chineses que estão na fila conseguirem seus documentos sem atrapalhar os outros países. Agora, a médio e longo prazo, pode voltar a ser um problema, porque vai voltar a ter mais indiano aplicando do que outros países, né? Mas, pelo menos para agora, nos próximos anos, isso não deve ser um problema para ninguém. Então, até as pessoas agora estão perguntando, a gente acabou de falar dos Dreamers. Para quem não sabe, os Dreamers são aquelas pessoas que chegaram com seus pais, eram crianças, aplicaram para esse programa que foi feito no período do Obama, né, quando o Obama era presidente, né, doutor? E eles têm direito, então renovando isso. A outra administração, o Trump, acabou tentou cancelar isso de todas as formas. No fim, ele foi derrotado na Suprema Corte. E agora chegou a vez dessas pessoas poderem se legalizar definitivamente. Legalizar, que eu digo, virar residentes definitivamente e já perseguir, né, a cidadania, aguardar um pouquinho e fazer a sua cidadania. São pessoas que não sabem nem falar espanhol, muitas deles. Inclusive, ampliou o programa, né? Porque agora vai aceitar até 18 anos, não até 16, como era o Dreamers, né? É por isso que tem mais gente que pode se cadastrar, então. E outra coisa também interessante é que vai permitir as pessoas que aplicarem fazer um por família, não precisa fazer um para cada pessoa. Então, paga uma taxa e entra um processo. Por exemplo, o sujeito lá está fora de status, mas também tem a esposa, tem 3 filhos, todo mundo vai no processo. E tem a provisão de que se houver um divórcio ou a morte do principal beneficiário, os familiares podem ter o processo também em nome deles separado. Mas se a família ficar junta, só basta uma aplicação e todo mundo da família vai ser incluído. Aí, tá vendo? Aos poucos a gente vai falando mais a respeito, vai ter assunto aí para muitas semanas até que a gente vai chegar nessa... Eu acredito numa vitória, não sei porquê, não vai ser igual como está escrito, todo mundo já falou várias vezes. Não, inclusive acho que vai ter uma multa, tá? Eu não vi multa lá. Quer dizer, eu posso não ter lido tudo ainda, entendeu? Mas eu não vi nada que falasse de multa. Para quem aplicar isso? É só pagar a taxa de aplicação e tá legal no país. Agora, só que para você conseguir que os republicanos entrem, vai ter que aumentar enforcement, quer dizer, aumentar patrulhamento das fronteiras. Não precisa ser o border wall, porque isso aí é palhaçada do Trump. Mas pelo menos ter um patrulhamento maior na fronteira para evitar que entre pessoas pelo mar, né, vindo lá das Bahamas, de lancha, e também pela fronteira do México, mas ao mesmo tempo vai ter que ter uma multa, né? Essa é a única lei que eu vi até hoje, o único projeto de lei que eu vi até hoje que não impõe uma multa para quem está fora de status. Então, a não ser que eu esteja enganado, eu me passei lá, porque eu fiquei lendo isso de madrugada, pode estar cansado, eu me passei, mas eu não vi nada falar de multa. E sem multa, não tem republicano que entre nisso, não. Tem que fazer os imigrantes sofrerem para o republicano entrar. Dinheiro, sofrimento... Okay. Dá nada, não. Pergunta aqui, doutor Marcelo. Vamos lá, que tem um monte de gente já mandando pergunta para a gente. Que bom, né? Marcelo Silva. Aqui veio pela metade a pergunta dele aqui. Só veio as taxas não pagas antes da. Aí não veio o resto. Manda para mim depois o resto aqui, ó. Cláudia Magalhães Rosa. Oi. Desculpa, só porque essa eu achei que você ia gostar de ouvir. Eu me esqueci de falar sobre isso, da lei ainda, do projeto de lei. Tem uma parte dessa lei, do projeto, que permite pessoas que foram deportadas retornarem ao país, desde que... Agora, olha a parte engraçada. A deportação, a pessoa estava aqui 3 anos e foi deportado após janeiro 20, 2017. O que aconteceu no dia 20 de janeiro de 2017? Foi quando entrou o Trump. Eu tinha comentado sobre isso no meu canal, porque existia... quando eles divulgaram uma prévia da lei, eles falaram a respeito disso, não ficou muito claro, com detalhe, etc. não, mas disseram que iam acabar com essa questão do banimento, porque quem é deportado é banido, e daí se ele volta, ele está cometendo um crime, né? Tem isso, que você sempre fala disso aqui. Aí o que acontece? Só que tem uma situação, não sei se eu estou falando bobagem.
eles vão analisar o caso da deportação. Se a deportação não for legítima, no caso assim, for por um motivo, né, qualquer, Se a pessoa não não por tiver um recorde motivo... criminal, tiver filhos aqui, e Isso. tal, ele quer reunificar as famílias para acabar o sofrimento. Então, Aham. houve muita perseguição, muita gente que não era prioridade sendo deportada. Desde que o Trump entrou, no primeiro dia, ele começou a caçar e fazer raids no país todo. Então, eles querem pegar justamente a partir de janeiro 20, mas quem estava aqui há 3 anos antes de ter sido deportado. Aí, tá vendo? Então tá, mais uma aí. Vamos lá, vamos para as perguntas. Tome! Tome! Marcelo Silva. Ó, Xarai, o Marcelo Silva. As taxas não pagas antes da anistia pode prejudicar o processo de asilo? Não, dificilmente. Eu não vi nada sobre isso aí, mas eu acho muito difícil. Asilo é um processo muito forte. Até alguns crimes, se a pessoa cometeu, se for aprovado no asilo, pode passar por cima disso, tá? Só não pode se for aggravated felony, coisas assim mais graves. Mas realmente asilo é muito forte. Para mandar uma pessoa para o país para morrer ou ser torturado por uma coisa que os Estados Unidos acha que é uma perseguição por raça, religião, opinião política, eles dão muito valor a isso. Quer dizer, deveriam dar, né? Se cumprisse a lei, né? Mas na administração anterior a gente sabe que Mas não era assim. Mas vamos lá. Cláudia Magalhães pergunta: casado há 5 anos, entrada no processo há 2 anos. Uma entrevista solicitaram acrescentar evidências. Marcaram a segunda entrevista, mas esta não ocorreu, eles cancelaram. Eles têm um prazo para solucionar isso? Não, mas você pode aplicar para a cidadania, se estiver casado ainda, tá? Contando de 3 anos do primeiro green card. E mesmo que não tenha Não. saído nada no outro processo. Agora, eles têm que agendar isso aí. É por causa do Covid, né? Então, muitas entrevistas foram canceladas porque teve lockdown na cidade, essas coisas. Mas deve ter a próxima entrevista. Vocês estão pedindo documentos, vocês podem estar com alguma suspeita de que ou o relacionamento terminou ou nunca existiu de verdade. Então, tome cuidado com as perguntas específicas. Geralmente, eles devem ter pego alguma coisa na entrevista que eles acharam que estava meio conflitante. Então, tenha cuidado na hora de explicar isso daí, tá? Para não ficar nada de fora, porque geralmente quando tem um casal que faz o joint filing do I-751, né, entra os dois juntos, geralmente não tem tanta entrevista assim. Eu entendi que isso aí, no caso, estava no primeiro green card para fazer o segundo, né? Não. Aí que tá, ó. Casado há 5 anos, entrada no processo há 2 anos. Na primeira entrevista solicitaram acrescentar evidências, marcaram a segunda entrevista, mas essa não ocorreu. Acho que é pro primeiro green card ainda. Ah, tá, desculpa. Eu saí dos trilhos aí por causa do você falou dos anos aí que teve, que entrou com o Aham. processo. Então, nesse caso, vai ser o green card definitivo, tá? Então, não tem como fazer a naturalização de 3 anos ainda. Mas, no caso, Você você pula a pode fazer etapa do provisório, é isso? Não, não vai ter provisório nesse caso, vai ser o definitivo, porque tem mais de 2 anos que estão casados, tem 5. Então vai ser tranquilo isso aí. Agora, tome cuidado também, porque a mesma coisa que eu falei pensando que era o 751, vale para o I-485. Eles estão com suspeita de que alguma coisa, ou você foi para a entrevista inicial sem a documentação completa, eles estão querendo mais coisas, pode ser uma coisa simples, ou pode ser porque algumas respostas se separaram o casal, as respostas não estavam batendo 100%, eles estão querendo fazer mais alguma indagação aí para ver se existe alguma coisa errada ou não. Você tem que só ter cuidado, tá? É que eu não estou vendo a carta para dizer, então não tem como Sim. saber, né? Melhor que Mas você pode faz é fazer um procurar o íncone. seu advogado. Melhor coisa que você faz é Pode procurar fazer o um seu íncone na advogado para tirar imigração qualquer tipo de... para ver se eles agilizam a entrevista, né? Henrique Fonseca, o que vai acontecer com os imigrantes que não conseguirem a legalização depois dessa anistia, caso ela seja aprovada? Nossa, vai ser difícil a situação, porque aí vai ter que usar um dos waivers, se conseguir, ou se conseguir casar com alguém que seja americano, residente, que possa fazer um waiver ou fazer uma aplicação com perdão automático. Vai ter que ser como as pessoas que estão documentadas hoje, não vai ter jeito. E uma hora vai chegar a vez, né? Então, é muito difícil passar essa lei esse ano, não passar a lei esse ano, mas depois de passar a lei esse ano, ainda passar no ano que vem de novo e depois a anistia começa aí, geralmente leva décadas para passar de novo.
Uma das coisas que os Que é o que republicanos... que na realidade é o que está acontecendo agora. A última vez foi na época do Clinton, né? Isso, e os republicanos não vão. Uma das coisas que eles sempre se pegam, já estava lá o seu estado aí, né? O Mike Lee, né? E o Josh Hawley também já estavam falando que isso aí vai incentivar pessoas a ficarem documentadas, a vir para o país, para esperar outra anistia, não sei o quê. Então, uma forma de fazer isso é garantir que não vai ter moleza para quem não se qualificar nessa lei. E aí eu falo para você que está em casa que é o seguinte, não pensa você que vai ser, não, mas daí a gente vai e fica lá, de overstaying, não sei o quê. Você já começa pensando errado, depois de uma situação como essa. Quem tem a chance, está abençoado de estar num período legal, de permanência legal, não pensa em ficar fora de status. Pelo amor de Deus, é a pior coisa que você faz na sua vida. Não é vida, você não consegue dormir direito. A gente ouve relatos assim que são assustadores, sabe? Por mais que você esteja numa cidade santuário, num estado santuário. Calma, não é legal isso não. Miro Silva, boa noite, que Deus abençoe você e sua equipe, amém. Uma pergunta, pedidos de... isso é pergunta comum também do Miro Silva, aqui muita gente perguntando isso. Uma pergunta, pedidos de extensão de visto de turista, do B1, B2. Por que está demorando tanto para a imigração responder? Porque está demorando muito para responder tudo. Você tem que... Agora, uma coisa interessante é o seguinte: você não pode simplesmente entrou dentro daqueles 6 meses com o pedido de extensão, e aí passou 6 meses, passou 7 meses, 8 meses, nada. Você tem que se policiar e a cada 6 meses pedir uma outra extensão, ou pedir para mudar o status para estudante. Alguma coisa você tem que fazer, porque mesmo que a imigração demore, por exemplo, você entrou aqui em janeiro. Você ganhou até julho. Se você pediu uma extensão em julho e você for aprovado, só vai dar até janeiro. Mas se chegou em fevereiro, março do outro ano e não teve nenhuma informação da imigração ainda, você tem que admitir que se eles aprovarem, eles vão aprovar retroativo até janeiro. Eles não vão aprovar 7, 8 meses, 10 meses mais, só porque eles demoraram com o processo. Você que tem que se policiar e entrar com nova renovação. E aí tem uma coisa que eu acho que é muito importante, né? Mas é isso aí mesmo. O que a pessoa precisa ficar atenta é não deixar passar um dia sequer, né? O melhor possível é fazer sempre antes, né? Puxa, não chegou ainda. Não, mas eu vou esperar, porque daí, mesmo que se chegar depois, eu vou falar, não, eu estava esperando a resposta. Tá errado. Isso está errado. É isso que o doutor acabou de falar. Porque se tivesse aprovado, teria aprovado só até aquele dia. E não o dia que você ficou esperando a resposta. Então, a imigração constantemente manda a cartinha lá, aprovado, mas até tal data, que já passou 3, 4 semanas. Aí o cliente me pergunta, mas eu fui aprovado, mas já estou fora de status e aprovado? Eu falei, porque aprovaram o pedido o tempo que você pediu, que era 6 meses, e não até hoje, né? Sim. Olha só, Otávio Nascimento, boa noite. Qual o valor do processo de casamento? Acho que ele deve estar falando da questão das taxas. E se o doutor Marcelo pode fazer esse... Olha lá, só um pouquinho, tem um restinho aqui. Se o doutor Marcelo pode fazer esse processo mesmo eu morando em Orlando. Boa pergunta. Posso, senhor. A licença da Califórnia que eu tenho não me traz nenhuma restrição por estado, porque a imigração é uma lei federal. Então, eu posso ter escritório e trabalhar com clientes do país inteiro. Inclusive, eu tenho mais clientes na Flórida do que na Califórnia. E agora mais em Utah do que na Califórnia também. Por que será? O que acontece, né? Porque tem mais brasileiros nesse lugar do que aqui. Mas Tem mais brasileiro assistindo ao SBR TV do que aí. Pronto, respondi. Foi isso que eu quis dizer, você não entendeu, não? Então, são os $535 a taxa da petição 130 e $1.225 a taxa do ajuste de status. Se tiver filhos, não é entrar no mesmo processo, é cada um com o seu processo. Então, tem que ver essa... Aí vai dobrando o valor, é isso? Se tiver um filho que também está fora de status, o americano vai pedir o enteado e vai ter que abrir outro processo. Olha, isso eu não sabia. Isso para mim é novidade. Então você tem praticamente $1.700, é isso? $1.760. E se for pedir um filho que tem mais de 14 anos, vai ser mais 1.760. Se for um filho com 13 anos para menos, vai ser 750 mais 535, vai dar
1.000 e alguma coisa, bem menos. 1.300 e Mas, pouquinho. matemática não Eu, é, não é o forte quando eu fiz eu o também, high eu school. sou de humanas. Eu Teste sou péssimo vocacional para falaram para isso. fazer direito, não fazer nada de matemática. Aí, tá vendo? Eu também tive essa situação. E sou filho de professor de matemática ainda. Reprovei 2 vezes no Nossa, colégio. imagina. Olha a cara da minha mãe quando ela descobriu que eu reprovei. Andréa Fonseca. Olá, fiz uma pergunta lá no Face, mas vou refazer aqui. Beleza, tá fazendo. Vamos lá. Fiz uma entrevista de imigração em Utah para o visto EB3 Unskill, mas não recebi a resposta até hoje. Isso é normal? Ou pode ser algum problema? Minha autorização de trabalho vence daqui 2 semanas. Já apliquei para renovação há 5 meses e também não tive resposta ainda. A extensão está automática para 180 dias? Vamos por partes. Vamos lá, doutor. Bom, quando você pede a renovação da permissão de trabalho, a última pergunta é mais fácil primeiro, né? Então, Uhum. quando você pede a renovação da permissão de trabalho, que a migração recebe, automaticamente já está 180 dias de extensão automática. Deve levar uns 2, 3, 4, talvez 5 meses para chegar o novo cartãozinho. O que faltou a André, né? Faltou a André Uhum. explicar aí quando ela teve a entrevista. Eu perdi isso, ela não Ah, falou. não, ela falou aqui, ó. Fiz minha entrevista de imigração em Utah para o visto EB3 Unskill, mas não recebi a resposta até hoje. Ela não falou E qual quando foi a foi data, isso até não. hoje? Até hoje foi a resposta, né? Mas tem que saber o prazo, esse período, né? Quando Esse ela teve, tempo. para eu ver se o prazo está normal. Se foi, por exemplo, se ela fez na semana passada ou o mês passado, está normal. Agora, se ela falar, não, fiz o ano passado, aí já começa a ficar, Mas talvez. qual é o prazo normal disso, doutor, então? Geralmente, quando você vai para a entrevista, se tudo tiver ok no processo, não receber uma carta pedindo mais documentos, você deve esperar dentro de mais ou menos uns dias, talvez uns 2, 3, 5 dias, o sistema lá vai estar acusando que o caso foi aprovado e depois chega já o Green Card mandando fabricar. Eu tive um cliente, inclusive, que foi na terça-feira fazer a entrevista, o dele foi EB2, ele fez a entrevista lá em Utah, Salt Lake City. Na quarta-feira eu já liguei para ele falando: seu caso foi aprovado. Já está aqui no sistema, recebi um e-mail que foi aprovado. E no outro dia, na quinta, já veio a outro e-mail dizendo que ordenou a fabricação do Green Card. E hoje, outro e-mail dizendo que já foi enviado por correio o Green Card. O correio já passou e pegou. Então, quer dizer, já está sendo bem rápido isso. Agora, às vezes, Paulo, o problema do Unskill é que pode já estar havendo algum tipo de investigação. Eu não quero que a Andrea pense que é isso, eu só quero falar para ela pensar que também tem essa opção e se precaver. Porque esses unskills feitos por empresas que são de intermediárias, onde você paga 20, 30 mil dólares para arranjar um emprego que vai ganhar 20 mil dólares depois, esse processo ele é meio suspeito, na minha opinião. Eu não vi ainda como é que ele é feito certinho, mas eu imagino que você está pagando por um processo onde o empregador tem que pagar, que é o Labor Certificate, o PERM. Então, deve ter alguma coisa em violação da lei. Então, já vi casos de consulado, onde o cliente foi fazer entrevista no consulado, que era o EB3 Unskill, e o agente consulado desconfiou e pediu para a imigração confirmar o processo aqui. Então, esse Unskill está levantando o red flag, justamente Uhum. porque, na minha percepção, eu espero estar enganado, tem essas empresas que estão abusando do sistema e cobrando 30 mil para arrumar um sponsor para um processo que você vai trabalhar por 25 mil por ano. Então, e vai pagar por uma parte do processo que você não deveria pagar. Então, se for isso, talvez se você fazer inquiry, né? Você fez processo com advogado, seu advogado pode fazer um inquiry. Você também tem que checar no aplicativo e o SIS se teve alguma coisa no processo, colocar seu e-mail registrado para receber updates automáticos. Tem coisa também que você pode fazer, mas realmente, se você estiver passando aí, se passou 2, 3, 4 meses, isso está estranho. É bom você começar a fazer inquiry. Ok, mais uma pergunta aqui. Luiz Davi, essas leis beneficiam alguém que migrou ou vai? Isso é fácil. Essas leis podem beneficiar alguém que migrou ou vai migrar após o dia 1 de janeiro de 2021? Não, o prazo é isso aí, tinha que estar no país até essa data. O cara já tá vindo com a intenção de, né? Vai imigrar, já vai pular a cerca lá, não.
Para. Não, às vezes é uma pessoa que entrou, né? Entrou depois do dia da data, né? Porque a gente já Mas ele tá, está hoje já é pensando que dia... ali também pode beneficiar ele. Mas se ele entrou nessa data, ele está legal. Então, se está legal, É, tenta ficar legal e fazer um MP3, uma se coisa assim, pulou o depois. muro depois do dia 1, já não vale mais. Aí você vai ter que Aí já fazer não. aquilo que o Aí doutor falou. Vai ter que procurar outra forma, se casar com, né? Enfim. Olha só. Ou voltar pro Brasil também. Guga Costa, tô brincando, gente. Não sou só tão sem coração assim, não. Não tenho Trump no meu sobrenome. Guga Costa, EB3. Amigo recebeu. Agora vem as letras aqui que eu não. Eu vou falar, tentar ler certinho aqui. EB3. Um amigo recebeu EAD, parou de estudar, empregador não cumpriu o wage do LC e 140 negado. Fazia Uber no passado. E 140 negado pelo wage ou por ter feito app, ele reaplicou, o processo está pendente 3 meses e o EAD venceu. E agora? é por isso que eu digo, né? Desculpa. É por isso que eu digo que a gente tem aqueles 4 steps da segurança para você parar de estudar. Então, o primeiro é quando aprova o Label Certification, eu não gosto muito, mas já é um indicativo. Algumas pessoas arriscam. O segundo é quando aprova os 140, é o segundo nível. E o terceiro nível é quando você tem o ajuste de status pendente por mais de 6 meses. Você vê que nenhum desses 3 que eu falei aí tem o EAD. O EAD não é um indicativo que o caso está forte ou está fraco. O EAD é a permissão de trabalho que todo mundo que entrar com ajuste de status vai qualificar. Agora tem que ver se a imigração negou o I-140 de forma correta ou se cometeu erro. Porque se cometeu erro, pode ainda usar o Labor Certification e reaplicar o I-140. Entendeu? Então, tem que verificar isso daí com calma. Mas se entrou com outro processo de ajuste de status e estava fora de status, há um risco da imigração não aceitar o segundo ajuste de status e ter que fazer processo consular. Então tem que analisar, o ideal é procurar um advogado de imigração, porque tem muitos pormenores aí que você vai precisar conversar com o seu advogado a respeito disso para chegar numa conclusão e fazer a ação correta também, porque daí não adianta você atacar o problema. Ah, eu tô com dor de barriga e ataca a cabeça? Mas Não é boa adianta, né? pergunta, Paulo, porque tem muita gente Sim. que inclusive, esses consultores aí, eles mandam a pessoa parar de estudar. Eu vi escola mandar o cara parar de estudar porque recebeu o EAD não pode mais estudar. Né? Gente, o Aí, EAD todo mundo recebe, até você fizer o caso só com formulário, sem nada, você recebe o EAD. Ninguém vai fazer isso não, pelo amor de Deus, porque tem que ter, isso é fraude, tá? Mas se o caso estiver fraco, completamente fraco, mesmo assim eles dão o EAD só porque você aplicou. Então, não, o EAD não é um indicativo, não use o EAD como indicativo. Use, na minha sugestão, modesta sugestão, os 3 pontos que eu estou lhe falando. Primeiro ponto, Label Certification aprovado, não é tão forte, mas já é um indício. O segundo, quando aprova o I-140, ele já teria ficado livre do problema, se tivesse esperado aprovar o I-140. E o terceiro, não quando chegar o EAD. O EAD vai chegar a qualquer momento, mas quando chegar, tiver 6 meses pendente no ajuste de status, porque aí nem a empresa falindo ou brigando com você e querendo revogar o processo, você perde mais esse green card, desde que você ache uma outra empresa que faça uma carta oferecendo um trabalho similar. E boa, o quarto ponto é preciso. quando tiver o green card, realmente, aí você pode parar mesmo. Então o ideal é só parar quando tiver com green card, hein, gente? Pelo amor de Se Deus. for aquela pessoa, como eu tenho uns clientes que falam assim, não, eu não vou parar de jeito nenhum, eu vou até o final. Enquanto tiver meu green card, eu não paro. Tem uns que Tá falam assim para bom. mim, mas tá tudo tranquilo já, não, mas não vou parar não. E esse aí Tá bom. é a rede de segurança, né, que o trapezista tem, né? Aham, é isso aí. O Márcio Barros, como seria um residente permanente casar no Brasil? Ele pode trazer a esposa e quanto tempo leva para isso? Bom, veja bem, a preferência F2A está sem fila, tá? Então, se a esposa estiver aqui, não for esposa ainda, vier para aqui, casar aqui e aplicar, já pode aplicar direto a petição de status como tivesse casado com o americano. Agora, se fizer o processo pelo Brasil, tem que fazer primeiro a petição familiar, depois de uns meses aqui, talvez uns 5, 6 meses, ser aprovada, e vai o caso passar para o consulado, por National Visa Center, né, Departamento de Estado, e depois vai ter entrevista no consulado americano do Rio de Janeiro. E aí vai poder receber o visto e entrar aqui, o visto de imigrante. Ok, olha só, o Jonathan Silveira.
Eu estava com um processo de EB3 consular e cheguei aos Estados Unidos agora como estudante. Como funciona para alterar o processo? Já estou na fase pós-Labor Certification. É mais aconselhável voltar ao Brasil para fazer o processo por lá ou fazer a alteração do processo aqui? Já entrou com o I-140? Como é que é? Se já entrou com o I-140, é complicado, porque você lá no I-140 tem uma perguntinha lá que diz assim, está aplicando para ajuste de status? Sim, não. Está fazendo processo consular? Sim, não. Então, se pôs processo consular, depois entrou aqui como estudante, isso pode ter uma série de problemas ou pode não ter nada. Tá? Por exemplo, Entendi. vamos dizer que você já tinha entrado com o I-140 quando foi, que ele falou pós-Label Certification. O 140 é o que veio depois do Label Certification. Então, ele já entrou no 140 e aí foi na entrevista no consulado e fez aquele formulário DS-160 para pegar o F1, a lei pergunta, você é peticionário ou beneficiário de algum processo de Green Card? Se você marcou não e lá já tinha feito o 140, pode considerar que cometeu fraude, conseguiu o visto mediante fraude. Eu não acho que aconteceu isso, pelo que ele está falando, mas eu vi o padrão aí de comportamento, pelo que ele falou de pós-label certification, e fiquei com medo de ter acontecido isso. Também tem a situação de ele ter já entrado com 140, já tinha o visto antes, mas ele entrou no país e já tinha o 140 na migração em nome dele. E aí ele entrou como processo consular. Aí ele entrou aqui como estudante, onde você tem a declaração implícita de que não tem intenção de imigrar, e agora você vai entrar com ajuste de status, tem que haver um motivo forte para isso, para você justificar a mudança de ideia, né? E mesmo assim, uns 2, 3 meses depois da sua entrada. Então, essa questão aí é bem complicada, bem complexa. É bom você consultar com o seu advogado para ver as datas direitinho, para ver a regulamentação da lei, para fazer a coisa de forma correta. Ok. Raul Rosa. Olá, Paulo. Alguém fora de status que vem pagando seus impostos através do ITIN number terá mais chances de legalização? Isso tem a ver, doutor? Não, não tem. Eu não vi nada falar sobre impostos, mas claro que na hora que for aplicar, uma das coisas que vão querer ver é que tá ok com o imposto de renda. Isso aí é normal, mesmo que não esteja na lei, que eu não vi isso ainda, mas mesmo que não esteja lá, os republicanos com certeza vão exigir isso. E é uma Ok. coisa meio que Eu acho lógica, que acaba então. sendo uma contrapartida que eles vão pedir para poder aprovar alguma coisa, né? Que é Exato, aquilo é. que a gente estava comentando antes. Vamos ver o que vai acontecer. Adriano Ligeiro é o nome dele. Negativa Expedited Processing. Apelar ou não apelar? Qual foi o caso que foi negado? Foi Então, ele o não fala aqui. I-140? Foi o I-129? Ele não fala. A pergunta veio só assim, só. Eu imagino que foi o 140 que ele fez Prime Process, talvez o EB3. Uhum. Apelar, ó, veja bem, apelação não é sempre que você consegue ganhar, mesmo que você tenha razão. Infelizmente é assim, tá? Se a migração, todo mundo que fizer erro, a migração na apelação der aprovado, vai ter muito caso no EO. Então, eles não querem isso. Então, eu não acredito que qualquer caso seja aprovado. Tem que ser um erro muito esdrúxulo, muito grosseiro. E, às vezes, cabe até mais você fazer uma reaplicação do que fazer uma apelação ao motion to reopen. Mas isso aí também tem casos e tem casos. Eu já tive casos que eu faria reapresentar o processo, mas eu tive que fazer motion, porque, por exemplo, o filho tornou 21 anos, a migração cometeu um erro grave no processo. Eu poderia tranquilamente reaplicar e ia ser aprovado facilmente. Preferi fazer a motion para salvar o filho que ficaria fora do novo processo. Então, tem várias outras circunstâncias que podem afetar essa decisão de fazer apelação, motion to reconsider reopen ou fazer refile. Uhum. Cada caso é um caso, melhor você consultar o seu Data de advogado. prioridade, tem um monte de coisa que pode mudar aí. Ok. R. Oliveira. Boa noite. Ó, o caso é interessante. Minha filha pegou o DACA, foi para o Brasil em 2015, voltou no final de 2016, ainda menor de idade. Será que ela conseguiria dar entrada novamente? Eu acredito que sim. Porque ela se encaixa né, na história. Mesmo que ela tenha ido para lá em 2015,
ficou um pouquinho lá e voltou em 2016. Bom, Inclusive na lei tem uma previsão, se passar assim, né, que é até 18 anos agora. então. Danilo Aquino Oficial. Boa noite. Minha mãe tem documento de permissão de trabalho com uma família brasileira em Washington, D.C. Ela poderia ser minha responsável, ou minha sponsor, para facilitar a minha ida e a minha família, incluindo os filhos? Ela tem o quê, Paulo? Ela tem um documento de permissão de trabalho com uma família brasileira. Deve ser au pair. Eu imagino, né? Não sei. Não, au pair não, porque ela tem já filho com neto, au pair não. Não, então ela família Deve minha ser, ela deve estar num processo de EB3 pelo trabalho doméstico com essa família, e ela tem a permissão de trabalho, o EAD, né, que ela está na terceira fase do processo. E ele quer saber se pode ser sponsor, quer dizer, no caso, falar para o governo lá que ela vai tomar conta dele aqui, financeiramente e tal. Geralmente eles não dão visto quando a pessoa tem só o EAD. Né? Eles dão, quando tem um parente aqui, eles às vezes mandam você voltar para o consulado quando tiver já o green card. Uhum. Então tem que esperar mais um pouquinho. Só mais um pouquinho, que agora tá Pode andando, tá aplicar, fácil. pode aplicar, mas não mentir que tem a mãe aqui, tá? E perguntar qual é o status, está pendente da justiça de status, falar a verdade. Se eles derem, deram. Se não derem, não prejudicou nada depois. Aplicar de Espera novo mais um quando pouquinho. as circunstâncias mudarem e ela obtiver o seu green card. Carlos Viana Feitosa. Paulo, por favor, se tudo correr bem, estarei aí no próximo ano. Tenho 2 filhos pequenos que devem estudar e eu entro como dependente. Eu vou poder trabalhar? No caso, ele vai fazer, os filhos vão fazer F1 e ele vai fazer F2. Eu acho que é isso. Acho que é. Não existe permissão de trabalho para F2, né? Existem E alguns não está casos para previsto na F1. lei também, né? É. Não tem nada falando a respeito de F2 nessa lei agora. Tem para aquele Não. pessoal que é de visto de trabalho, que eu acho que nunca teve, não sei qual dos vistos lá, que o Bom, companheiro não tem. o H4, o H, né? O H4, eles vão dar até para os filhos de permissão de trabalho, com essa lei Ah, aí, né? então. Que Aí é é o, uma é outra o história. esposo do H1B. Marco Aurélio Batista, green card por casamento. O casal brasileiro morando nos Estados Unidos divorciaram por procuração no Brasil. Casei com uma americana e apliquei pro green card. Eu posso ter problema? Não, eu acredito que não. Se eu entendi bem aí, você estava casado aqui, estava casado no Brasil, daí vocês vieram para Divorciou aqui, o lá. casal, É. se divorciaram no Brasil e agora casou com a americana aqui. Então, quer dizer, o divórcio, tanto quanto o casamento, ele tem valor internacional pela Convenção de Haia, né? Então, se a pessoa casou no Brasil, tem full faith and credit. Então, tem valor aqui nos Estados Unidos. Então, o divórcio é a mesma coisa. Então, se ele se divorciou lá, ele está livre. Ele vai poder tranquilamente, tendo se casado aqui depois do divórcio, eu espero que tenha feito isso, porque tem uns que acham que está casado no Brasil. Não estou falando da pessoa que perguntou, mas eu já vi o caso da pessoa que estava entrando com o divórcio no Brasil por procuração, já casou aqui, depois saiu o divórcio e quis aplicar. Não, aí você cometeu bigamia. Mas se você casou depois de ter decretado o divórcio e transitado em julgado, não tem problema nenhum. Você vai mostrar para a imigração que o divórcio saiu antes do casamento com o americano e aí fica beleza. Eduardo Sapata, boa noite, PS doutor. Estudante que trabalhou e pagou impostos aqui, corre o risco de ser negado o green card na aplicação do EB3? Obrigado. Eita, essa pergunta está cheia de detalhes que eu até imagino o que é que seja aí, mas, bom, veja bem, vamos pegar as deduções do que a pessoa falou, né? Então, ele está dizendo que tem F1, mas pagou imposto. Se pagou imposto, é porque teve algum ganho de capital, alguma coisa. Então, depende do ganho que ele teve. Se ele aplicou jogou na loteria esportiva, na loto, e ganhou, ele pagou imposto só que ele ganhou na loto, mas ele não trabalhou. Se ele investiu na bolsa de valores e ganhou um ganho de capital, ele pagou imposto. Mas não tem problema nenhum com a B3 porque ele não trabalhou. Né? Se ele investiu numa empresa de serviços, e tinha um gerente lá, um monte de funcionário trabalhando para ele, e ele só entrou com capital para investir, ele ganhou capital, ele pagou imposto como estudante, não trabalhou.
Agora, se ele trabalhou, fez Uber, Lyft, DoorDash, trabalhou recebendo debaixo da mesa, foi lá e pagou imposto, aí tem a história do Joãozinho, né? Muita gente que assiste seu programa conhece o Joãozinho já. Aquele que veio para aqui em 2017 como estudante, fez tudo quanto é aplicativo que tinha que fazer, não tinha mais nenhum que cabia no celular dele, ocupou a memória toda, né? Do celular com os aplicativos lá. E aí, quando estava fazendo Label Certification da B3, o Joãozinho estava com visto F1, que ele, se o ouvinte não falou se tem ou não, se ele tem só status, tem um visto, mas o Joãozinho tinha um visto. O Joãozinho deu um pulo no Canadá, com a mulher lá, passou o fim de semana, de Vancouver, voltou, fez imigração de novo. A imigração descobriu que ele trabalhou nesses 3, 4 anos, mas não pode usar isso contra ele, porque a seção 245K deixa a pessoa entrar com ajuste de status, mesmo que tenha trabalhado sem autorização, desde que o trabalho não autorizado não seja por mais do que 180 dias contados da última entrada nos Estados Unidos com o visto. Não vale advance parole, tá? Entrar com visto. Admissão com visto. Olha só, deixa eu aproveitar aqui. Você sabe que agora tem um aplicativo novo aí, que é o tal do Clubhouse, né? E esse Clubhouse, todo mundo é novo. Eu vou te mandar um convite. Eu tenho 2 aqui, vou mandar um para você e para o Fábio. Esse Clubhouse, as pessoas entram lá e falam, tem salas que são simplesmente incríveis, salas que juntam brasileiros para tirar dúvidas. Tem muito advogado de imigração passeando nas salas lá. E tem algumas salas que ficam os espertos, né? Que sabem, mas não sabem de muita coisa. Muita gente vem me perguntar, eu falo, eu não posso responder porque eu realmente não sei responder isso daqui. Aí alguém vai e responde. E aí, levantaram uma questão porque viram meu vídeo, né? E viram a sua participação aqui no SBR News, falando que isso que você falou não existe. Eu falei, gente, ouçam de novo, porque o Dr. Marcelo está dando, inclusive, a sessão, o que está escrito nisso, e não tem dúvida. Ah, então quer dizer que eu posso trabalhar, sair e voltar, que eu estou zerando. Olha, a lei é essa, né? Se você estiver duvidando, dá um Google. Vai lá no Google, no search, põe INA, espaço, 245K. Quer dar um Google melhor ainda? Vai no site da migração, www.uscis.gov. Lá dentro, quando você acessar o site, tem um search. No search, você põe 245, parênteses, K, fecha parênteses. Só põe isso lá e vai aparecer, não a lei especificamente da citação, mas a explicação que a própria imigração dá, dizendo que o período de trabalho não autorizado anterior à viagem, à última entrada, não pode ser contado contra o ajuste de status. Somente o período após a última entrada. Então, aí tem que ter 180 dias. Então, o Joãozinho, eu quase perguntei o Joãozinho, pro que é rapaz esperto, se entrevistou com um advogado aí da Califórnia, o cara falou com ele da lei, ele aí foi lá, voltou, só que ele foi logo no final do Label Certification, né? No finalzinho, estava faltando já quase para entrar com o I-140 e o ajuste de status, porque aí não ia dar de jeito nenhum 6 meses de violação. O Joãozinho, então, voltou e entrou com o processo e declarou lá, inclusive, no ajuste de status, trabalhei sim, trabalhei aqui, ó, e não deu nada. Então, a lei é clara nesse ponto. Eu quase perguntei pro esperto lá no Clubhouse, pro rapaz que falou, se quem estava dando consultoria era um pessoal da Flórida, mas eu não vou entrar nesse caso agora também não. Olha só. Paulo Oliveira. Boa noite, Paulo. Parabéns pelo seu programa. Boa noite, doutor. Obrigado. Moro em Maryland. Tenho green card por casamento, mas já me separei. Isso é muito comum também. Com quanto tempo eu posso fazer a minha cidadania e quanto tempo isso demora? Faltou uma respostazinha, faltou um detalhezinho aí para poder a gente saber o que está falando, né? Se ele tem que ligar para o casamento, mas é o green card de 10 anos ou é o green card de 2 anos? Eu imagino, eu vou supor que já deve ser o de 10 anos. O de 10 anos. Então, nesse caso, são 5 anos desse green card, do primeiro green card, tá? Não de 10 anos, mas do primeiro, caso você tenha pego o primeiro de 2 anos inicialmente, mas daquele dia que você se tornou residente, primeiro green card, você conta 5 anos. Entendi. Agora, se ele está no provisório, qual que é a situação? Está no provisório, ele tem que divorciar primeiro, tá? E depois que sair o divórcio, entrar com o I-751 pedindo waiver
para não ter que perder o green card e voltar para o Brasil. Então tá, olha só, Thomas Edson, ó, Thomas Edson Abrantes da Silva. Quem está com visto de estudante vai poder... Olha, essa outra do... O pessoal que está com visto de estudante está meio chateado. Quem está com visto de estudante vai poder se beneficiar da lei? Vai, tem algumas coisas na lei lá que são boas para quem está com status legal, que pode fazer um EB3, por exemplo, vai ter os benefícios e tal. Agora, realmente, gente, ó, é uma coisa muito interessante a pergunta dele, tá? O que ele está perguntando aí acontece demais nas minhas lives também acontece. O problema é que algumas pessoas vão achar que é mais fácil ficar fora de status e aplicar por essa lei, porque aí você vai ter um status só por estar aqui. Não tem que qualificar para nada. A qualificação é mínima, é só estar aqui presente e tentar até 1º de janeiro. Mas, gente, são 5 anos, pelo menos, até poder receber o green card. Vai ter todos os direitos, praticamente? Quase todos. Mas, se você tiver uma empresa, conhecer uma empresa que queira aplicar um EB3, vai ser melhor. Se você estudar, fizer um college, pegar o OPT e se legalizar através de uma empresa que você trabalhou no período do OPT, vai ser melhor do que aplicar por essa lei. Essa lei é como você tomar um remédio de um antibiótico, porque fala que no efeito colateral você perde peso. Mas não é para perder peso, é por antibiótico, é para matar as bactérias. Então pense na lei como um remédio para quem está fora de status e não para quem está dentro do status e acha que vai qualificar melhor. Para quem já está na UTI. Para quem já está na UTI, na realidade, né? Olha só, essa pergunta aqui do Dennis Colder. Paulo, eu fui como turista para os Estados Unidos e me casei com uma americana. E a gente veio morar no Brasil. Estamos vivendo um ano juntos aqui. Estamos pensando em ir morar nos Estados Unidos ano que vem de vez. O que devemos fazer? Tem três opções básicas, né? Ele pode fazer uma petição de noivo, né? Não o K1. O K1 é de noivo, eu sei que ele não é noivo, já está casado, mas o K1 é de noivo que não está casado e o K3 é noivo casado já. Nesse caso, faz a petição, o I-130, que é a petição normal aqui nos Estados Unidos, na imigração, faz a petição 129F, que é o de fiancé, mas mesmo já estando casado, que é o K3, e aí quando entrar aqui no país, vai ter 90 dias para entrar com o processo na imigração e fazer ajuste de status, tá? A outra opção é fazer a petição normal pelo Brasil, aqui dos Estados Unidos, eles estão no Brasil ainda, a imigração vai aprovar, vai mandar o caso para o National Visa Center para fazer o processo consular, no final vai ter entrevista no Rio de Janeiro, vai receber o visto de imigrante, entrar aqui e daqui vai ter já vai entrar como residente. E a terceira opção, caso o casal deseje voltar, passear e mude de ideia depois que entrar aqui, depois dos 2, 3 meses, mude de ideia por alguma circunstância, pode entrar com o processo de green card já todo por aqui. Mas esse aí é mais arriscado, que a imigração pode achar que você já veio premeditado, como já está casado com ela. Então, talvez, se for uma coisa que possa justificar, vou dar um exemplo esdrúxulo. Entrou aqui com ela, daí teve gravidez. Gravidez é de risco, tomara que não aconteça com você. Mas gravidez de risco, o médico falou que não deve viajar. Bom, então eu não posso mais voltar para o Brasil, eu ia aplicar lá, mas não vou aplicar mais, vou aplicar por aqui. Então, se alguma coisa acontecer que faça você mudar de opinião, mudar de ideia, embora tenha entrado sem intenção de morar aqui direto, como turista, mas como a intenção não tinha premeditada, você pode mudar de ideia e fazer ajuste de status com a petição familiar aqui. É a terceira opção. Olha só, Adilar Carvalho Oficial 1. Quanto tempo leva para chegar ao Green Card depois que damos entrada no visto de residente por habilidades especiais? Essa pergunta está cheia de detalhes que não tem aí. Não está se é processo consular, não está se é por ajuste de status. Se é por ajuste de status para os Estados Unidos, não sabe se está dizendo se é o Texas Service Center, que está na Flórida ou Massachusetts, ou se é o Nebraska Service Center. Isso muda muito, porque um leva 13 a 17 meses, o outro leva 6 a 8 meses, e quem está no Brasil é outro prazo. Então, depende. Mas o que eu posso te falar é o seguinte. Vai levar, quando sair o Premium Processing, que deve estar para sair, 45 dias você pode limitar o tempo que a migração vai levar com a petição e depois é só esperar o ajuste de status concluir. Se tiver aqui,
ou o processo consular, que são 4 a 6 meses em média, para chegar na entrevista. Falam muito do escritório de Vermont, é demorado lá? No Vermont não faz EB3, EB2. Vermont só faz vistos não imigrantes. E alguns lá de VAL, essas coisas. Processo de Entendi. green card para residência, só quem faz de trabalho, no caso, né? Só quem faz é o Texas e Nebraska. São norte e sul. O do leste e oeste, que é Vermont, Califórnia, eles fazem visto ali esses vistos H1B, ou então Ah, VAWA, entendi. U-Visa, alguns tipos, mas é B, só Nebraska e Texas. Tatiana Lessa. Boa noite, Paulo. Boa noite, doutor Marcelo. Uma pergunta. Pô, Cheguei nos Estados Unidos em agosto de 2019, dei entrada no ITIN Number em novembro de 2020, mas não chegou. Eu vou declarar esse ano. Eu me enquadro na lei? Não entendi. não vi É, a relação, porque o ITIN, né, o ITIN, uhum. ele tem a ver com o IRS. Tem nada a ver É que de certo, o que foi que me falaram? A produção tá me explicando aqui. Como é que faz? Fala de novo, por favor. Provavelmente ela deve estar fora de status e entrou com IT number, entendeu? Para poder pagar o imposto, ou doutor. trabalhou, então, entrou em É. 2019, não é isso? Isso, 2019 e Sim. em novembro ela deu entrada no IT number e não chegou ainda. O IT number é irrelevante para essa pergunta, tá? Pode falar com a você Aham. que está ouvindo a gente, obviamente, mas não se preocupe com o IT number, que isso aí não é o problema. O problema é que se você entrou em 2019 e já está fora de status, você vai poder entrar normalmente porque entrou antes de 1º de janeiro de 2021. Isso considerando que a lei seja Uhum. aprovada com essa Vai ser data, porque aprovado. também pode ser que a publicano queira dizer, não, só pode quem entrou até 2017. Aí você já não está dentro. Então tem que ver como é que vai ficar essa lei no final aí. Aqui, ó. Esse não é o cantor, mas é quase. Alexander Pires, dos Santos. No meu caso, eu tinha uma união estável registrada em cartório, pois na entrevista para obter o visto, a firma que preencheu os documentos colocou que éramos casados. Enfim, casei com uma americana e na entrevista foi me concedido o green card, pois depois de algum tempo chegou uma correspondência da imigração falando que eu não era elegível, pois estão alegando que eu cometi fraude. Será que é possível reverter? Depende. Tem que ver a documentação, tem que fazer um FOIA, né, que é aquele Freedom of Information Act, onde você pede cópia da documentação toda para ver o que aconteceu, para ver o que fizeram para você. Agora, se você. É muito interessante que eu tenho um caso bem parecido com esse. Se você, quando foi aplicar para o visto, e que visto foi esse? Porque o B1, B2, você pode fazer como casado ou pode fazer simplesmente como união estável, tá? Então, se você apresentou o documento da união estável, mas na aplicação falou que estava casado, não cometeu fraude nenhuma. Foi só um erro, tá? Se equivocou. Se você não apresentou nenhum documento da união estável e falou que estava casado e eles deram visto com base nisso, pode também não ser considerado fraude, porque fraude e misrepresentation na lei de imigração é quando você conta um fato ou omite um fato que se contasse o fato verdadeiro ou não tivesse omitido o fato, você não conseguiria ser elegível para aquele benefício. Então, nesse caso, você conseguiria o B1, B2 sendo casado ou não sendo casado. Então, muitas vezes o advogado pode fazer o argumento de que isso não é fraude, porque mesmo que você falasse a verdade e não tivesse falado que era casado, você não estaria inelegível para o visto. Agora, eu estou assumindo que é o visto B1, B2. Se for o visto F1, F2, ou se for um visto L1, L2, H1, H4, primeiramente que eu não acho que o consulado ia somente aceitar com o documento de união estável e só que você preencheu ali. Eles iam querer a certidão de casamento, que você não ia ter. Então ia ter que casar. Então, eu imagino que esse visto é B1, B2, porque eles não devem ter pedido justamente porque não é relevante. Se não é relevante, não pode ser fraude. Entendi. Quer dizer, vai precisar. É bom você sempre ter junto com você um advogado de imigração para analisar todos esses pormenores do teu caso. Muita gente está perguntando, é uma pergunta muito comum, doutor, até para a gente falar aqui. Quem tem caso de asilo em processo vai poder se beneficiar da lei?
Eu acredito que sim, tá? Não ficou claro isso, pelo que eu li até agora. Eu ainda vou me aprofundar mais nesse projeto, que eu não tive tempo realmente de ver tudo, mas aparentemente a pessoa vai poder, por exemplo, se você pedir baixa do asilo, porque o asilo você sabe que é difícil ganhar mesmo em alguns casos. Eu estou imaginando que foi aqueles asilos que você pede porque quer ganhar o permissão de trabalho e ficar aqui até quando tiver entrevista para depois voltar, se der deportação. E vai no que der e vier. Mas se for um Uhum. caso de asilo forte, é bom continuar com o asilo para tentar ganhar. Se for um caso desses aí e houver essa situação que a gente analisar depois, que é favorável de acordo com a lei, depois que a lei tiver sido sancionada pelo presidente, aí a gente pode dar baixa no asilo, se abandona, ficou automaticamente fora de status e como entrou antes de 1º de janeiro, se também essa data for a data que é o limite, Vai você pode ficar. qualificar para se beneficiar. Tem um monte de si, eu sei, mas é porque não está definido ainda, né? Doutor Marcelo, olha só, muito obrigado mais uma vez. Hoje a gente foi longe, muita pergunta, mas muita pergunta mesmo. E a gente está aqui justamente para tentar trazer e prestar serviço para a maior quantidade de pessoas possíveis. Mas você que está em casa, você que está em qualquer lugar e você quer ter o auxílio de um advogado de imigração, você pode escolher o seu advogado. Eu indico, claro, o Dr. Marcelo, que está aí na sua tela, Dr. Marcelo Gondim, gondimlaw.com. Você entra lá em contato, faz o seu agendamento e tira todas as suas dúvidas. Eu acho que a gente consegue fazer o máximo possível aqui, mas tem coisas que é só no cara a cara mesmo, colocando tudo certinho, né, para poder você tirar suas dúvidas e fazer a coisa certa. Lembre-se de uma coisa que eu acho que é muito importante. Esse movimento que você está fazendo é para a sua vida. Porque a gente está falando de uma residência permanente, de sabe, de uma cidadania, de um processo de trabalho, de investimento, que é uma coisa que é para a sua vida. Então, pense mesmo para não fazer a coisa errada. Doutor Marcelo, mais uma vez, obrigado, viu? Boa noite e até a próxima. Foi muito bom Obrigado a hoje. você pela oportunidade, Paulo. Bom fim de Imagina. semana. E parabéns que a câmera hoje está incrível. Que imagem sensacional. A Ah, gente viu o pôr do sol na Califórnia hoje. Muito bacana. muito bom, né? E a Já voz lá sabe, do Big Brother, ficou boa? como é que é? A voz do Big Brother? Da próxima vez, você já, a hora que eu Essa for aqui, chamar, a ó. gente entra com a tela preta, né? Olha lá, ó. E aí, ficou melhor agora a voz? Olha lá, ó, tá vendo? Eu tô falando, ele trabalha na Globo, esse cara. Ele tá me enganando, ele trabalha na Globo. Doutor Marcelo, obrigado, boa Boa noite. noite, Paulo. Olha só, muito legal a gente poder fazer esse tipo de serviço aqui, a gente tem sempre. Lembrando que hoje é sexta-feira, mas normalmente o Dr. Marcelo está com a gente aqui às quartas-feiras ao vivo e você pode participar com a gente. É muito bacana. E compartilhe com as pessoas, avise as pessoas que a gente tem aqui a prestação de serviço. Em breve a gente vai ter mais profissionais de diversas áreas para tirar suas dúvidas aqui. Acho que semana que vem a gente vai falar sobre a questão do Obamacare, né? A gente vai trazer o especialista para falar sobre o seguro, sobre a questão de saúde, sobre a questão do Obamacare, que reabriu agora, e você tem um prazo para você poder já se cadastrar. A gente vai tirar todas as dúvidas na semana que vem. Você não pode perder. Então vamos lá.